Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre produtores, essa profissão tão importante para o mercado da música. Sem os produtores não teria indústria da música, então a galera precisa, compreender um pouco melhor do que se trata essa profissão. Então o vídeo de hoje eu vou dar uma explicada, uma passada rápida sobre os tipos de produtores. Isso aqui, claro, não é um curso, é um vídeo de YouTube, mas eu vou dar uma explicada rápida porque você precisa saber exatamente o que cada um faz, o que esperar de cada um e também ficar atento, porque às vezes você quer trabalhar com música, mas na verdade você não deveria ser artista, você deveria ser um produtor, um hold, um técnico, que você vai conseguir trabalhar com música, vai conseguir ter sucesso na sua carreira, se você for bom, obviamente, e vai estar ali trabalhando com música, que é o seu grande sonho, beleza? Então vamos logo direto ao vídeo, mas antes você se inscreve aí no canal, beleza? Eu quero chegar logo a 2.000 inscritos para depois a gente sonhar com 10.000, beleza? Eu acho que faltam 50 inscritos, então se você assiste esse canal aqui, beleza? E não é inscrito, se inscreve aí, tá bom? Vamos lá então, olha só, a gente fala produtor, né? Só que, porra, produtor tem produtor de tudo, né? Tem produtor de droga, produtor de cana de açúcar, né? Produtor de café, né? Essa palavra produtor é sempre alguém que produz algo e passando por essa visão, todos nós somos produtores, né? Eu sou produtor de vídeo aqui nesse momento, né? Estou produzindo um vídeo. Mas quando a gente fala de produtores no universo da música, a gente tem alguns produtores, né? Alguns cargos de produção que são fundamentais para o business acontecer. Na minha visão, são 4 os principais, beleza? Produtor musical, produtor executivo, produtor artístico e produtor técnico. Necessariamente existem todas essas nomenclaturas? Não, né? Às vezes o artista está começando e ele tem um produtor que é absolutamente tudo para ele, né? Quanto mais você for crescendo na sua carreira, mais você vai tendo chance de trazer os profissionais corretos para poder atuarem nas suas diferentes funções. É igual um time de futebol, né? Sempre dou comparação aqui com o futebol, né? Você está começando a sua equipe de futebol, não dá para você ter uma equipe médica sinistra, né? Ter um fisioterapeuta, um médico, um nutricionista, um psicólogo, vai ter o médico lá, talvez, né? Vai ter um cara lá que atende tudo, né? Vai ser um clínico geralzão, sinistrão. Quanto mais você vai crescendo, né, mais você vai tendo cargos específicos, que você vai trazendo a melhor pessoa para desempenhar aquela função ali. Então, dentro dos grandes artistas, dentro das grandes gigs, você naturalmente vai acabar tendo pelo menos esses 4 ou pelo menos 3 produtores, beleza? Vamos começar pelo primeiro produtor que o artista tem contato, que é o produtor musical, né? Quando a gente fala alguém que é um produtor musical, é alguém que produz a música, né? Mas o que de fato é isso, né? Hoje em dia, no cenário atual, e talvez muitos de vocês sejam também produtores musicais, é o cara que vai simplesmente, transformar aquela música ali, né? Fazer o artista extrair aquela música, dar o arranjo para aquela música e fazer aquela música acontecer. Ele vai criar aquela música, ele é um compositor, né? De alguma maneira, ele é um grande autor, ele é fundamental para o processo acontecer. Então ele vai gravar o artista, né? Ele vai gravar as dobras do artista, ele vai organizar ali toda a matemática, né? A música é muito matemática, ele vai organizar a matemática da música, ele vai gravar os instrumentos, ele vai de repente construir o beat, né? O cara que faz o beat a gente também chama de beatmaker, mas geralmente o produtor musical é aquele cara que vai fazer a música acontecer de fato, né? Se você pega só um cantor, ele tá ali falando, cantando, essa música não consegue virar um arquivo, né? Alguém tem que transformar aquilo ali em arquivo, alguém transformar aquilo ali em música, né, que possa ser vendável, comercial, né, comercializada. Quem faz isso é o produtor musical, beleza? Fundamental. Claro que existem vários níveis de produtor musical, né? Vai ter o produtor musical, inclusive, que nem grava a galera, né? Vai deixar um técnico para poder gravar os outros e ele vai só fazer a parte ali como se fosse um manager da música, né? Ele vai olhar a música e vai organizar ela e vai pensar, olha, esse refrão aqui poderia entrar fulano de tal, aquela parte ali poderia entrar fulano de tal. Eu, quando trabalhei quando cuidei, né, da carreira da 1kg lá atrás, eu me surpreendi muito, porque o Pablo Martins, que era o verdadeiro dono da 1kg, né, que era o dono da marca, né, com sócios ali, mas ele era o frente do negócio, vamos dizer assim, e é muito queimado, né, o pessoal falou muito mal dele, o caralho, né, enfim, não vou entrar nisso daí, vocês sabem a história, né. Vocês sabem pelo menos um lado da história, mas tem um ponto que eu sempre defendo, cara, porque eu independente isso é uma crença minha, tá? Eu acho que todos nós somos meio merdas, entendeu? Todos nós temos nossos demônios, todos nós temos nossos vacilos, né? Se você acha que você nunca vacilou com ninguém, você simplesmente só não tem consciência. Todos nós erramos, então eu parto do princípio que não importa a cagada que você fez, sabe? Sempre tem alguma coisa boa em você e sempre dá pra você melhorar. Claro que tem pessoas que aí você deixa ela melhorar longe de você, beleza? Não é para você também ficar mantendo ali. Mas no caso do Pablo, cara, uma das grandes qualidades dele na 1kg, ele foi o melhor produtor musical que eu vi ao vivo, beleza? O melhor que já teve. E se você olhar ali, grande parte do sucesso da 1kg,
e o sucesso da 1kg reverberou para o sucesso do rap, né? Ele explodiu o rap num nível que permitiu que muita gente depois viesse. Parte muito do talento dele, mano. Era surreal. Ele tava assim no estúdio, e aí, meu irmão, o MC gravava um negócio, ele falava, não, troca essa palavra por essa daqui, né? Agora, não, peraí, pega isso daqui, porra, você, Xamã, vem cá, canta esse refrão aqui, com esse cara aqui, né? E ele ia fazendo ali, cara, a gestão da música e criando a música, né? Produzindo a música, tinha um ouvido absurdo, músico, né? Então... Isso é um baita de um produtor musical. E o sucesso da música justamente passa por um bom produtor musical. O cara que consegue pensar, né, onde fica melhor cada coisa, condensar aquilo ali de uma maneira que vai ficar comercial, né? 1kg, eu tava vendo ontem o podcast do Borges no Flow, e ele até cita 1kg, ele fala, 1kg era mais pop, né? E realmente era mesmo, era rap, mas pelo Pablo ter essa visão muito pop, acabou introduzindo esse conceito que fez com que fosse, né, um dos grandes fenômenos aí da música brasileira, abrindo porta para muita gente, como eu já falei. Então, esse é o produtor musical, né, muito foda, né? Aquele cara que consegue organizar, né, e consegue olhar a música e dividir a música, né? Porra, a música tem refrão, a música tem introdução, a música tem ponte. Se você repetir a ponte na música, pô, isso fica chiclete, né? Tem a visão comercial e artística ao mesmo tempo. É um bom produtor musical, tem essa capacidade. Esse é o primeiro, e é o primeiro que o artista tem contato. Mas tem outros produtores, beleza? Tem o produtor artístico. Quando a gente fala produtor artístico, é aquele cara que vai basicamente cuidar de todas as necessidades do artista. Geralmente é um cara que fica lado a lado com o artista. O cara tá no cangote do artista. Tudo que o artista precisa, né, ele vai estar ali para poder amparar, proteger, auxiliar, intermediar, né? Um cara que vai trabalhar diretamente com todos os artistas e, claro, tem que ter preparo também, né? Existe um fenômeno que para mim é muito incrível no rap nacional, que é o fenômeno do cara acontecer, né? Do funk, do rap. E o que ele faz? Ele faz uma parada muito foda. Ele pega o amigo dele de infância e bota para ser o produtor dele, para andar com ele, beleza? Isso é muito foda, porque você não só tá fazendo com que uma pessoa, né, acenda, mas todos ao redor. Isso é muito maneiro. O problema disso é que muitas das vezes esse cara que, né, chega, ele não é treinado para aquilo, então ele não tem preparo para poder saber fazer aquilo ali. Então uma grande carência do nosso mercado hoje é, a partir do momento que um artista decide que um amigo dele de infância, a familiar dele, vai ser o produtor, o empresário, precisa submeter esse cara a treinamento, precisa dar instrução para esse cara, para ele ter ferramenta, coitado, senão ele vai lidar aquilo ali sem saber bolhufas, entendeu? Você vai botar ele no campo e fala, joga de lateral esquerdo, ele não tem nem ideia do que é lateral esquerdo. Aí ele vai ficar lá no gol parado, entendeu? Imagina, pega uma pessoa que não entende de futebol, bota no campo e fala, joga de lateral. Ele fudeu, entendeu? Ele não tem noção do que é isso. Então, você pegar uma pessoa e colocar, agora você é produtor artístico. Porra, tá fudido, vai fazer cagada, vai fechar a porta. E em muitos casos é isso que acontece. Então, o produtor artístico é um cara que tá ali ao lado do artista, ele é uma mistura de segurança com, de repente, motorista, com, de repente, psicólogo, com, de repente, empresário também, muitas das vezes. Então, é uma pessoa fundamental. O artista, conforme ele vai crescendo, mais blindado ele precisa ser, por vários aspectos, né? Aspecto de segurança, aspecto de marketing também, né? Não dá pra você pegar o artista, né, porra, ele chega no show chegando sozinho, assim. Até pode acontecer, mas se for dentro da tua estratégia, né? Tipo o Marechal, né? Eu fui fazer, eu era diretor de palco do Rap Festival, naquele Rap Festival que, enfim, deu aquele desastre todo da lama, né, da cobra, o caralho. Eu tava lá, era diretor de um dos palcos e o Marechal cantou. E eu achei muito foda, porque o Marechal chegou, ele e a mulher, que é a produtora dele, mesmo só os dois, e não tinha nem DJ, não tinha nada, era ele, entendeu? Isso faz parte da identidade do Marechal, entendeu? Isso é uma escolha muito bem clara que traduz a identidade dele, quem ele é. Aí beleza. Agora, porra, dependendo da sua identidade, de onde você tá, isso pode fazer ou não sentido para você. Por isso que eu sempre falo, né? A construção artística ela é muito individualizada. Então, o produtor artístico é esse cara que fica colado ali no artista, beleza? Então, já falamos de produtor musical e produtor artístico. Vamos falar do terceiro produtor técnico. Esse cara, meu irmão, é fundamental. Quem é o produtor técnico? É quem vai ver toda a parte técnica, principalmente se falando de shows. Quando a gente fala disso, a gente está falando geralmente de shows, beleza? Então, um exemplo, né? Eu fui produtor executivo da Blitz, né? A Blitz ali, ó.
uma das maiores bandas do rock nacional. Eu fui produtor deles quase 3 anos, né? Fiz turnê internacional, né? Fiz as Olimpíadas do Rio de Janeiro, né? E eu era o produtor executivo, que a gente vai falar por último, beleza? Mas eu tinha um produtor técnico. Esse produtor técnico, qual era a função dele? A função dele era, olha, antes de um show, ele fazia contato com o local do show, se certificava que os equipamentos que aquela casa tinha para nos atender, nos atendiam de verdade, né? E fazia uma negociação com aquele contratante. Olha, eu preciso de um amplificador de guitarra. Aí o cara lá falava, olha, eu tenho um amplificador de guitarra aqui da Fender. Aí o meu produtor falava, pô, mas qual é o Fender? E ia negociando, entendeu? E aí ele ia alinhando toda a parte técnica, de palco, né, de luz, de som, de tudo. Toda a parte técnica, esse produto técnico, principalmente tem uma função fundamental na pré, né? A gente chama da pré-produção, a pré-logística, né? Ele vai pensar toda essa parte técnica para quando a equipe chegar no local do show, não tem novidade, entendeu? Uma equipe ágil e que, porra, manda bem e que ganha tempo, ela já chega sabendo o que vai acontecer, já chega sabendo o que vai encontrar. Quem faz isso é o produtor técnico, isso é uma função. Em vários artistas, o produtor executivo acumula essa função. O cara, ao mesmo tempo, produtor executivo e produtor técnico, às vezes produtor artístico, como eu falei lá no começo, né? Às vezes o cara é todos ao mesmo tempo. E tá tudo bem, se você tá no começo, tem que ser assim mesmo. Mas conforme o tempo vai passando e a estrutura vai crescendo, né? Você vai colocando. Então, vou dar de novo o exemplo da 1 kg, né? Eu, quando cheguei na 1 kg, não tinha ninguém de produção. Era só eu. E viajava eu e artistas, né? Eu e 10 artistas. Era basicamente isso. O que eu fiz imediatamente? Eu já peguei um moleque, que era na época, era o Vinícius Legei, que ele era sushi man, estava andando ali meio que junto com a galera, mas não tinha uma formação de produção. E eu sabia que ele era muito bom, né? Mesmo, imagina, um cara que faz sushi, porra, ele tem que ter um nível de detalhe muito sinistro. Então eu vi ali uma capacidade dele e que ele tinha capacidade de crescer, tinha potencial. Comecei a treinar ele para ele ser o produtor, né? Para ele ser o produtor executivo. Eu já era produtor e empresário ao mesmo tempo, tava tudo, né? Eu era hold, técnico de som, produtor técnico, produtor executivo, segurança, empresário, vendedor do show e manager. Era eu e os artistas, basicamente isso. Então eu falei, cara, isso aqui está crescendo e eu preciso começar a trazer as pessoas. Trouxe ele, treinei ele para ser produtor executivo. E imediatamente peguei um técnico, meu amigo Fernando Fishgold, coloquei para ser o produtor técnico, né? Porque eu também não tenho que ficar fazendo esse trabalho. Contratei um segurança, o Shogun, coloquei um hold, coloquei um técnico de som. Comecei a dividir as funções conforme, óbvio, o cachê foi crescendo e foi dando para pagar todo mundo, né? Então, o produtor técnico ele é fundamental, cara, porque ele agiliza o processo e, cara, o show ele é muito técnico. Você imagina o seguinte, você chega num show e o som não sai, né? Quantos shows provavelmente você já foi que o som tava horrível? E o que acontece? A experiência inteira fica uma merda. O repertório tava incrível, o figurino do cara tava foda, né? Tinha um balé no palco que tava maneirão, os músicos estavam amarradões no palco, mas o som tava uma merda. O que acontece? Tudo isso não vale de nada, pô. O show foi uma merda. Por quê? Porque o som tava ruim. Ou imagina você vai chegar e o som tá incrível, tá tudo bem, mas tá tudo escuro. A luz tá horrorosa. O que vai acontecer? O show foi uma merda. Então a parte técnica, ela é, meu irmão, a água, ela é o oxigênio. Sem a parte técnica, todo show dá merda, beleza? Então o produtor técnico é esse cara que vai ver toda a parte técnica, principalmente pré do show, beleza? Por fim, o produtor executivo. Quem é o produtor executivo? O produtor executivo é aquele cara que vai condensar tudo isso, né? Ele vai ser o gestor disso tudo. Então, numa estrutura hierárquica de showbiz, eu sempre falo para vocês, cara, tudo na vida tem que ter hierarquia e ordem. Se você não tiver hierarquia e ordem, tudo vira bagunça, né? Isso não quer dizer que tem que ter autoritarismo, isso não quer dizer que tem que ter filha da putice, né? Nem sei se essa palavra existe, mas tem que ter hierarquia e ordem. Todo mundo tem que saber quem é o artista, quem é o empresário, quem é o produtor executivo, quem é o produtor técnico, quem é o técnico de som, quem é o hold, isso tem que estar claro, né? Porque senão, né, fica, porra, aquela velha frase, né? É muito cacique para pouco índio, né? Mas não dá para ter vários caciques, né? Os próprios índios sabem disso, né? É um cacique, meu irmão. Não dá para ter uma porrada, entendeu? A empresa não dá para ter 2 CEOs. Eu acho muito engraçado, né? Essa galera que usa hoje em dia o nome CEO, aí você vê assim, porra, tem 3 sócios da empresa. Os 3 colocam na bio assim, CEO. Fala, porra, ninguém é CEO nessa merda, né? Ninguém é CEO, ninguém toma conta desta. Você pode ser fundador da empresa, aí pode ter vários. Agora, CEO, meu irmão, é um, beleza? E produtor executivo também, cara. Tem que ter um, né? Não dá para ter 2 produtores executivos. O produtor executivo ele pode ser o coordenador de 3 produtores artísticos, né? De um produtor de camarim, de um produtor técnico, beleza? Agora o produtor executivo é esse cara que vai condensar tudo. Então vamos lá, minha experiência, tá? Passei alguns anos fazendo isso.
Produtor executivo, na prática, ele é o ponto de interseção entre a sua equipe técnica, a banda, o artista, o contratante e o público. Ele é o meio de campo, literalmente, né? Ele é o cara que vai, meu irmão, conversar com o contratante, né? Se precisar atender pessoas no camarim, ele vai coordenar tudo isso, né? Ele vai alinhar a parte técnica com a galera, vai chegar pro produtor técnico, pro responsável técnico, vai falar como é que tá, se não tá, o que precisa. Às vezes, né, os problemas, eles vão subindo. Então, o produtor técnico tá lá tentando resolver. Viu que não tem como, né? Falou, cara, não tá no meu alcance. O que ele vai fazer? Ele vai chamar o produtor executivo. E aí, o produtor executivo vai entrar em campo. Se o produtor executivo não conseguir resolver, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o empresário, né? Vai chamar o vendedor do show, o booker. Se o booker não resolver, ele vai chamar o empresário, entendeu? Aí chega na última instância. E aí, se o empresário vê que não tem jeito nenhum, ele vai fazer o quê? Ele vai comunicar o artista, né? Em sociedade com o artista, vai tomar a decisão ali e vai fazer o que tiver que ser feito. Então, o produtor executivo, ele é fundamental. Ele é o ponto de interseção entre tudo. Eu sei que talvez parece meio, talvez é muito aéreo, né? Mas como assim ele é o meio de campo entre tudo? É por isso que existem cursos para você poder aprender sobre isso. Inclusive, eu estou pensando muito em montar um curso de produção online mesmo, né? Para poder ajudar a galera, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm o sonho de trabalhar com música, mas não vai dar para todo mundo ser artista, entendeu? Simplesmente não dá. Igual jogador de futebol. Nem todo mundo vai conseguir e é isso aí. Mas muitas dessas pessoas, sendo artista ou não, elas querem trabalhar com música. Então, elas precisam abrir e enxergar esse mercado gigantesco que tem. O mercado da parte técnica, da parte da produção, né, da parte do marketing que envolve todo mundo artístico. E às vezes eu vejo que a galera fica muito com a cabeça fechada. E se você, né, é artista ou está tentando ser artista, em algum momento você assumir uma posição de produção, saiba que você vai agregar muito, que você já vai vir com uma visão artística. E tudo que o artista ou que o empresário bom gosta é gente que tem uma visão artística, né, não tem uma visão trivial. Então, é isso, rapaziada. Vocês me dizem aí se essa é uma boa ideia, né? Eu tô aqui, criando aqui o canal, conversando com vocês, criando essa comunidade. Então eu sempre preciso ouvir vocês. O que vocês precisam? Em que fase vocês estão? Né? Tem alguma dúvida sobre isso? Vamos ajudar a educar uma nova classe artística brasileira e, por consequência, um novo mercado artístico também. Beleza? Não desprezando o antigo, tá? Tenho que aprender contigo. Mas a novidade sempre vai acontecer e a gente vai estar na vanguarda disso, todos nós. Beleza? Se inscreve no canal, né? Ativa o sininho, nem sei se tem sininho, né? Se tiver, ativa essa porra também. E vamos que vamos, tamo junto, até a próxima. Valeu!